Há barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. Olá, este é o podcast da Diocese de Lages. Acompanhe a mensagem do nosso bispo Dom Guilherme para hoje, domingo, dia 4 de julho. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. Meu amigo, minha amiga do podcast, é muita alegria hoje, neste domingo, Dia do Senhor, onde a igreja no mundo inteiro faz a memória de dois dos nossos pilares fundamentais da nossa igreja e do cristianismo todo, São Pedro e São Paulo. As grandes festas que se fazem, na verdade, querem refletir o tamanho da missão, querem refletir a ousadia, a coragem, a fidelidade desses dois homens de histórias completamente diferentes, jeitos e formas de evangelizar distintas, mas com o mesmo vigor, animados sempre pela mesma fé e especialmente num seguimento a Jesus Cristo a qualquer prova. Pedro, o primeiro a testemunhar com o próprio sangue pregado na cruz, de cabeça para baixo, de que a certeza de que Jesus é o Filho de Deus, que anunciou a boa notícia de Deus e, em consequência da denúncia de todas as injustiças, da denúncia de tudo que era anti-reino, ele vai até o fim. Ele que foi chamado lá em cima de uma barca, enquanto consertava redes, foi se convertendo, foi se construindo ao ponto de ouvir de Jesus: eu te dou as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra também vai ser desligado dos céus. Ora, essa afirmação de Jesus a Pedro, ela foi dada depois de uma grande manifestação de fé que Pedro fez, uma proclamação de fé. Jesus tinha perguntado para todos os apóstolos reunidos: quem dizem as pessoas que eu sou? E foram falando o que o povo dizia. Ninguém tinha clareza, achava que Jesus era apenas um profeta. Então Simão Pedro, o grande líder dos apóstolos, ele toma a palavra e em nome de todos eles afirma: tu és o Messias, tu és o Cristo de Deus. É a partir daí que Jesus declara: tu és Pedro, sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja, e o poder, as portas do inferno nunca poderão vencê-la. Nós sabemos que mesmo depois disso, Pedro já se achava, e até logo em seguida, quando Jesus fala que ele próprio, Jesus, deveria sofrer muito na mão das autoridades judaicas e romanas, Pedro chama Jesus para o lado e o repreende. Jesus diz: você foi tão feliz antes no que você disse que eu sou o Messias de Deus, só que agora você está falando com os homens e não sobre a ação do Espírito Santo. Nós sabemos que Pedro teve várias quedas no início do seu seguimento a Jesus. Depois, quando ele realmente recebe a força, a ação curadora do Espírito Santo, ele assume as chaves que recebeu de Jesus. Um poder que é um poder de servir e não de dominar.
Ele até deixa isso escrito na primeira carta que ele escreve, quando ele diz assim que aqueles que são os presbíteros, eles devem servir e não dominar nem explorar o rebanho de Deus. Pois bem, esse Pedro hoje é Francisco, o nosso Papa. Por isso eu pediria hoje com muita insistência que nós rezássemos muito pelo Papa, não só hoje. Assim como Pedro foi preso muitas vezes, foi difamado muitas vezes, até por gente que se dizia cristã, seguidor do mesmo Jesus Cristo. Nós sabemos que o Papa Francisco, para purificar essa igreja e para levar a notícia de Deus, a mensagem do Evangelho, ele sofre perseguições, difamações no mundo inteiro, inclusive por membros da nossa igreja. Então, o que cabe a nós? A nós cabe a nos unir em oração, porque podem fazer o que quiserem. Enquanto nós tivermos líderes como o Papa Francisco e tantos outros grandes líderes na igreja, o poder do mal pode prejudicar, pode fazer sofrer, pode ter martírios na própria igreja, mas o poder do mal, o poder do inferno, como diz Jesus, não vai conseguir. Mas isso depende, quando nós fizermos o que as primeiras comunidades faziam. Quando Pedro estava preso, sob a guarda de muitos soldados romanos, eram 16 soldados, a comunidade dos crentes, quer dizer, daqueles que acreditam em Jesus, eles se reuniam em oração e não para falar mal. Por isso, hoje, a igreja precisa reunir-se em oração. Temos que deixar de falar mal, criticar, quando estamos às vezes presos a passados que não são exatamente o Evangelho de Jesus Cristo. Também hoje, junto com São Pedro, nós celebramos o maior de todos os apóstolos missionários. O que era país conhecido na época, Paulo ia. E se Pedro foi preso muitas vezes, perseguido muitas vezes, Paulo foi muito mais. O que Paulo fazia ou causava controvérsias, mas Paulo ia a todos os lugares, não tinha medo. E Paulo era um homem muito culto, ele falava várias línguas, então onde ele chegava, ele procurava inculturar a mensagem de Jesus Cristo na linguagem própria de cada povo. Ele converteu muitas nações, ele converteu muitos povos para Jesus Cristo, mas nunca sem sofrer em sua própria carne as dores que são consequências da evangelização. Por isso, no Papa Francisco, nós temos o Papa da instituição que tem as chaves, mas nós temos também, como em papas anteriores, o Papa missionário, que vai a todos os lugares. E o Papa Francisco vai às periferias geográficas e sociais. Assim como fez Pedro, mas especialmente assim como fez Paulo. Francisco tem as chaves, mas Francisco é o grande, o primeiro dentre todos os nossos missionários da igreja. E para podê-lo manter firme nessa missão, tão ameaçado muitas vezes, a igreja deve estar unida em oração. Esse é o grande pedido que eu faço no podcast hoje. Não é só hoje rezar, todos os dias rezarmos pelo Papa Francisco, pelos bispos, pelas conferências episcopais, no nosso caso a Conferência Nacional, a CNBB, rezar pelos sacerdotes, pelos líderes, aqueles que com fidelidade e sem medo levam a mensagem de Jesus, a boa notícia de Deus a todas as pessoas e a todas as nações. Por isso, rezemos, assim como Jesus nos ensinou,
hoje pelo Papa, pelos bispos, que são os apóstolos de Jesus Cristo de nossos dias. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus abençoe, proteja todas as lideranças leigas ou ministros ordenados da igreja, e especialmente nosso líder maior, o Papa Francisco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, fiquem todos com Deus.